Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 100. Um velho amigo. Estou convencido de que Nergal ainda está ativo em Roshar. Os relatos da euforia letiana em batalha são compatíveis demais com os antigos registros, incluindo visões de névoa vermelha e criaturas moribundas. Da Mítica de Hesse, página 140. Dalinar lembrava-se de quase tudo agora, embora ainda não houvesse recuperado os detalhes do seu encontro com a Guardiã da Noite. O resto era tão fresco quanto uma ferida recente escorrendo sangue por seu rosto. Havia muito mais buracos em sua mente do que ele havia percebido. A Guardiã da Noite rasgara suas memórias como o tecido de um cobertor velho. Depois costuraram uma nova colcha a partir dele. Nos anos desde então, ele havia se considerado praticamente inteiro. Mas agora todas as cicatrizes haviam sido abertas e ele enxergava a verdade. Tentou tirar tudo aquilo da cabeça enquanto passeava por Vedenar, uma das grandes cidades do mundo, conhecida por seus incríveis jardins e atmosfera exuberante. Infelizmente, a cidade havia sido devastada pela Guerra Civil Vedena, e logo depois pela chegada da Tempestade Eterna. Mesmo ao longo do caminho desonstruído que ele percorria durante a visita, passaram por edifícios queimados, pilhas de destroços. Ele não conseguia deixar de pensar no que fizera com Ratalas. E, assim, as lágrimas de Evi o acompanhavam. Os gritos de crianças morrendo. Hipócrita. Elas diziam. Assassino. Destruidor. O ar cheirava a sal e ressoava com o ruído das ondas se chocando contra os penhascos nos limites da cidade. Como podiam viver com aquele rugido constante? Será que nunca tinham um momento de paz? Dalinar tentou prestar atenção educadamente enquanto funcionários de Taravangian o conduziam para um jardim, cheio de muretas baixas cobertas de vinhas e arbustos. Um dos poucos que não havia sido destruído durante a Guerra Civil. Os vedenos amavam folhagens ostentosas. Não eram um povo sutil, cheios até a boca de paixões e vícios. A esposa de um dos novos grão-príncipes vedenos por fim conduziu Navani para longe, para ver algumas pinturas. Dalinar, por outro lado, foi levado a um pequeno jardim quadrado, onde alguns olhos claros vedenos estavam conversando e bebendo vinho. Uma mureta baixa ao leste permitia o cultivo de todo tipo de plantas raras misturadas, como era a atual moda da horticultura. Esprenos de vida pulavam entre elas. Mais conversa fiada. Com licença, Disse Dalinar, indicando um gazebo elevado. Vou tirar um instante para avaliar a cidade. Um dos olhos claros levantou a mão. Posso mostrar? Não, obrigado. Retrucou Dalinar. Então começou a subir os degraus até o gazebo. Talvez tivesse sido brusco demais. Bem, pelo menos encaixava com sua reputação. Seus guardas tiveram o bom senso de permanecer lá embaixo, ao pé dos degraus. Ele alcançou o topo, tentando relaxar. O gazebo dava-lhe uma bela vista dos penhascos e do mar além. Infelizmente, deixava-o ver o resto da cidade, e raios, ela não estava em boas condições. As muralhas haviam sido arruinadas em alguns pontos, o palácio não era nada além de destroços. Vastos trechos da cidade haviam sido queimados, incluindo muitos dos terraços abaulados que haviam sido atrações vedenas. Mais além, nos campos ao norte da cidade, cicatrizes negras na rocha ainda despontavam nos lugares onde montes de corpos haviam sido cremados depois da guerra. Ele tentou dar as costas a tudo aquilo e olhou para o Pacífico Oceano. Mas podia sentir cheiro de fumaça. Isso não era bom.
Nos anos após a morte de Evi, a fumaça sempre causava seus piores dias. Raios! Eu sou mais forte do que isso. Ele era capaz de lutar contra aquela emoção. Não era mais o homem que fora na época. Forçou sua atenção para o propósito declarado da visita à cidade: avaliar as capacidades marciais dos vedenos. Muitas das tropas vedenas sobreviventes estavam instaladas em casamatas de tempestade dentro das muralhas da cidade. Pelos relatos que ouvira mais cedo, a guerra civil havia causado perdas impressionantes ou mesmo desconcertantes. Muitos exércitos teriam se dispersado depois de sofrer baixas de 10%, mas ali, segundo os relatos, os vedenos haviam continuado a lutar mesmo depois de perder mais da metade do seu número. Talvez houvessem enlouquecido devido ao estrondo persistente daquelas ondas. E o que mais ele ouvia? Mais choro fantasma. Pelas palmas de Tal. Dalinar respirou fundo, mas só sentiu o cheiro de fumaça. Por que preciso ter essas memórias? Pensou, zangado. Porque elas subitamente voltaram. Misturado com essas emoções havia um medo crescente por Adolin e El-Lokar. Porque eles não haviam mandado notícias. Se haviam escapado, não teriam voado para um lugar seguro, ou no mínimo encontrado uma telepena. Parecia ridículo presumir que múltiplos radiantes e fractários estavam aprisionados na cidade, incapazes de fugir. Mas a alternativa era se preocupar com o fato de que não haviam sobrevivido, que os enviara para a morte. Dalinar tentou se impertigar, de costas retas em posição de sentido, sob o peso daquilo tudo. Infelizmente, sabia muito bem que, se travasse os joelhos e ficasse impertigado demais, se arriscava a desmaiar. Por que será que tentar ficar de cabeça erguida tornava a queda tão mais provável? Seus guardas na base da colina de pedra abriram espaço para deixar Taravangian se aproximar em seus trajes alaranjados característicos. O velho trazia um enorme escudo em forma de losango, grande o bastante para cobrir todo o seu lado esquerdo. Ele subiu até o gazebo, então se sentou em um dos bancos, ofegante. Você queria ver um desses, Dalinar? Perguntou ele depois de um momento, estendendo o escudo. Feliz por ter uma distração. Dalinar pegou o escudo, levantando-o. Semifractal? Disse ele, notando uma caixa de aço, com uma gema dentro, anexada à superfície interna. De fato, confirmou Taravangian. Dispositivos rudimentares. A lenda sobre um metal capaz de bloquear uma espada fractal. Um metal que cai do céu. Prata, mas de algum modo mais leve. Eu gostaria de ver isso, mas por enquanto podemos usar esses. Dalinar grunhiu. Você sabe como fabriais são feitos, não sabe? Indagou Taravangian. Com esprenos escravizados. Esprenos, como chules, não podem ser escravizados. O pai das tempestades soou um trovão distante na sua mente. Aquela gema aprisiona o tipo de espreno que dá substância às coisas, o tipo que mantém o mundo inteiro, disse Taravangian. Prendemos nesse escudo algo que, em outro tempo, poderia ter abençoado um cavaleiro radiante. Raios! Ele não podia lidar com um problema filosófico como aquele no momento. Tentou mudar de assunto. Você parece estar melhor hoje. Estou tendo um bom dia. Sinto-me melhor do que andei me sentindo, mas isso pode ser perigoso. Eu tendo a pensar nos erros que cometi. Taravangian sorriu do seu jeito benevolente. Tento dizer a mim mesmo que, no mínimo, fiz a melhor escolha que podia com as informações ao meu dispor. Infelizmente, tenho certeza de que eu não tomei as melhores decisões que podia. Mas você não as mudaria. Se mudasse, seria uma pessoa diferente. Eu mudei essas decisões. Pensou Dalinar. Eu as apaguei. E eu de fato me tornei uma pessoa diferente. Dalinar deixou o escudo ao lado do velho. Diga-me, Dalinar. Você falou sobre seu descaso pelo seu ancestral, o criador de sóis. Você o chamou de tirano. Como eu? Digamos que você pudesse estalar os dedos e mudar a história. Faria com que o criador de sóis vivesse mais tempo e realizasse seu desejo, unificando toda Roshar sob uma única bandeira.
Para torná-lo um déspota maior ainda? Disse Dalinar. Isso teria permitido que ele cometesse chacinas por toda Azir e até Iri. É claro que eu não desejaria isso. Mas e se isso deixasse você, hoje, no comando de um povo completamente unificado? E se o massacre dele permitisse que você salvasse Roshar da invasão dos esvaziadores? Você estaria me pedindo para consignar milhões de inocentes ao sacrifício. Essas pessoas estão mortas há muito tempo, sussurrou Taravangian. O que elas significam para você? Números em uma nota de rodapé, de uma escriba. Sim, o criador de sóis foi um monstro. Contudo, as atuais rotas comerciais entre Erdais, Jaqueved e Azir foram forjadas pela sua tirania. Ele trouxe cultura e ciência de volta a Aletikar. A moderna erupção cultural aletiana pode ser traçada diretamente ao que ele fez. A moralidade e a lei são construídas sobre os corpos daqueles que foram mortos. Não posso fazer nada em relação a isso. Não. É claro que não pode. Taravangian deu um tapinha no escudo semifractal. Você sabe como capturamos esprenos para fabriais, Dalinar? Desde telepenas até caloriais, é a mesma coisa. Você atrai o espreno com algo que ele ama. Oferece algo familiar para atraí-lo, algo que ele conheça profundamente. Nesse momento, ele se torna seu escravo. Eu realmente não posso pensar sobre isso agora. Com licença. Disse Dalinar. Preciso ver como está Navani. Ele partiu a passos largos do gazebo e desceu os degraus, passando afobado por Riel e seus outros guardas. Eles o seguiram, como folhas depois de uma rajada forte de vento. Dalinar adentrou a cidade, mas não foi procurar Navani. Talvez pudesse visitar as tropas. Caminhou de volta pela rua, tentando ignorar a destruição. Mesmo sem ela, contudo, a cidade lhe parecia errada. A arquitetura era muito parecida com a aletiana. Nada como os projetos elaborados de Kharbranch ou Tailenar, mas muitos edifícios tinham plantas envolvendo e pendendo de cada janela. Era estranho caminhar entre ruas cheias de pessoas que pareciam aletianas, mas que falavam uma língua estrangeira. Por fim, Dalinar alcançou os grandes abrigos de tempestade perto das muralhas da cidade. Soldados haviam montado povoados de tendas junto deles, bivaques temporários que podiam desmontar e carregar para dentro dos abrigos nas tempestades. Dalinar se pegou, ficando mais calmo enquanto andava entre eles. Aquilo era familiar. Era a paz de soldados trabalhando. Os oficiais ali lhe deram as boas-vindas e os generais levaram-no para visitar as casamatas. Ficaram impressionados com sua habilidade de falar o idioma deles, habilidade adquirida no início da visita à cidade, usando seus poderes de vinculador. Tudo o que Dalinar fez foi assentir e fazer perguntas ocasionais, mas de algum modo sentiu que estava sendo útil. No final, entrou em uma tenda ventilada perto dos portões da cidade, onde encontrou um grupo de soldados feridos. Todos eles haviam sobrevivido quando seu pelotão inteiro sucumbira. Heróis, mas não do tipo convencional. Era preciso ser um soldado para compreender o heroísmo de apenas estar disposto a continuar depois da morte de todos os seus amigos. O último da fila era um veterano idoso que usava um uniforme limpo e uma insígnia de um pelotão extinto. Ele perdeu o braço direito, a manga do casaco amarrada, e um soldado mais jovem o conduziu até Dalinar. Veja só, Jeved, o espinho negro em pessoa. Você não dizia sempre que gostaria de conhecê-lo. O homem mais velho tinha um daqueles olhares que pareciam capazes de enxergar através do seu interlocutor. Luminobre, disse ele, e fez uma saudação. Combati seu exército em Pedralisa, senhor. Segunda Infantaria do Luminobre na Lanar. Raios, aquela foi uma bela batalha, senhor. Foi bela, de fato. Concordou Dalinar, saudando-o de volta. Por umas 3 vezes eu pensei que suas tropas fossem levar a melhor. Bons tempos, Luminobre. Bons tempos. Antes de tudo dar errado. Os olhos dele se vidraram. Como foi? Perguntou Dalinar em voz baixa. A guerra civil, a batalha aqui, em Vedenar? Foi um pesadelo, senhor. Jeved, chamou o homem mais jovem. Vamos. Tem comida. Você não ouviu? Replicou Jeved, livrando o braço restante da mão do rapaz. Ele perguntou.
Todo mundo fica sem graça perto de mim, ignorando o assunto. Raios, senhor. A guerra civil foi um pesadelo. Lutar contra outras famílias vedenas. Disse Dalinar, concordando. Não foi isso, contestou Geved. Raios, nós brigamos tanto quanto vocês, senhor. Perdoe-me por falar, mas nunca me senti mal por lutar contra os meus. É o que o Todo-Poderoso quer, certo? Mas aquela batalha. Ele tremeu. Ninguém queria parar, Luminobre. Mesmo quando devíamos ter parado. Eles só continuaram lutando. Matando porque sentiam vontade de matar. Ardia dentro de nós, disse outro homem ferido junto da mesa de comida. Ele usava um tapa-olho e parecia não ter se barbeado desde que deixara a batalha. O senhor sabe como é. Não sabe, Luminobre? Aquele rio dentro de você, puxando seu sangue todo para a cabeça e fazendo com que você ame cada golpe. Fazendo com que não consiga parar, por mais cansado que esteja. A euforia. Ela começou a brilhar dentro de Dalinar. Tão familiar, tão cálida e tão terrível. Dalinar a sentiu despertando. Como? Como um cão machado favorito, surpreso por ouvir a voz do seu mestre depois de tanto tempo. Parecia fazer uma eternidade desde que a sentira. Mesmo nas planícies quebradas, quando a provara pela última vez, parecia estar enfraquecendo. Subitamente, tudo fez sentido. Não era que ele houvesse aprendido a dominar a euforia. Em vez disso, a euforia o deixara. Para ir para Vedenar. Outros de vocês sentiram isso? Indagou Dalinar. Todos nós sentimos, disse outro dos homens, e Geved concordou. Os oficiais. Eles cavalgavam com os dentes cerrados em sorrisos fixos. Homens gritavam para continuar a luta, para manter o impulso. O importante é o impulso. Outros concordaram, falando sobre o impressionante atordoamento que os cobrira naquele dia. Perdendo qualquer sensação de paz que havia ganhado com as inspeções, Dalinar pediu licença para partir. Seus guardas correram para acompanhá-lo enquanto ele fugia, movendo-se ainda mais rápido enquanto o mensageiro recém-chegado chamou, dizendo que ele precisava voltar aos jardins. Ele não estava pronto. Não queria encarar Taravangian, ou Navani, ou especialmente Renarin. Em vez disso, subiu a muralha da cidade. Inspecionar as fortificações. Fora para isso que viera. Do topo, pôde ver novamente aquelas grandes seções da cidade, queimadas e arrasadas na guerra. A euforia o chamava, distante e diluída. Não. Dalinar marchou ao longo da muralha, passando por soldados. À sua direita, ondas se chocavam contra as rochas. Sombras se moviam nos bancos de areia. Feras 2 ou 3 vezes maiores que um chule, suas conchas surgindo das profundezas entre as ondas. Parecia que Dalinar fora 4 pessoas durante sua vida. O guerreiro sedento de sangue, que matava em qualquer direção para onde fosse apontado, sem se importar com as consequências. O general, que fingira uma distinta civilidade, quando, secretamente, ansiava pela volta ao campo de batalha para que pudesse derramar mais sangue. Terceiro, o homem arruinado. Aquele que pagara pelos atos da sua juventude. Então, finalmente, o quarto homem, o mais falso de todos. O homem que havia aberto mão das suas memórias para que pudesse fingir que era coisa melhor. Dalinar parou, pousando uma mão nas pedras. Seus guardas se reuniram atrás dele. Um soldado vedeno se aproximou da outra direção, interpelando-o com raiva. Quem é você? O que está fazendo aqui? Dalinar fechou os olhos com força. Você, Aletiano. Responda. Quem deixou você subir até esta fortificação? A euforia despertou e o animal dentro dele quis atacar. Uma luta. Ele precisava de uma luta. Não. Fugiu de novo, seguindo apressado por uma estreita e sufocante escadaria de pedra. Sua respiração ecoava contra as paredes, e ele quase cambaleou e tropeçou descendo o último lance. Saiu para a rua, suando, surpreendendo um grupo de mulheres carregando água. Senhor, chamou Riel, o senhor está. Está tudo.
Dalinar sugou luz das tempestades, esperando que ela afastasse a euforia, mas não afastou. Ela pareceu complementar a sensação, levando-o a agir. Senhor, chamou Riel, estendendo-lhe um cantil que cheirava a algo forte. Eu sei que o Senhor me disse para não andar com isso, mas eu ando. E talvez o Senhor precise de um pouco. Dalinar olhou fixamente para o cantil. Um cheiro forte pareceu envolvê-lo. Se bebesse, poderia esquecer os sussurros. Esquecer a cidade queimada e o que ele havia feito com Ratalas. E com Evi. Tão fácil. Pelo sangue dos meus ancestrais. Por favor, não. Ele deu as costas para Riel. Precisava descansar. Apenas isso. Só descansar. Ele tentou manter a cabeça erguida e desacelerou o passo enquanto marchava de volta para o sacro portal. A euforia o perseguia. Se você se tornar aquele primeiro homem novamente, vai parar de doer. Na juventude, você fazia o que precisava ser feito. Você era mais forte naquela época. Ele rosnou, girando e lançando seu manto para o lado, procurando a voz que havia dito aquelas palavras. Seus guardas recuaram, agarrando suas lanças com força. Os assustados habitantes de Vedenar se afastaram dele. Isso é liderança. Chorar toda noite. Tremer e vacilar. Essas são as ações de uma criança, não de um homem. Deixe-me em paz. Dê-me a sua dor. Dalinar olhou para o céu e soltou um murro primitivo. Avançou pela cidade, sem se importar mais com o que as pessoas pensariam quando o vissem. Precisava sair daquela cidade. Ali, os degraus até o sacro portal. Os vedenos haviam feito um jardim na plataforma, mas ele fora removido. Ignorando a longa rampa, Dalinar subiu 2 degraus de cada vez, a luz das tempestades emprestando-lhe resistência. No topo, encontrou um grupo de guardas de azul Colin com Navani e um punhado de escribas. Ela imediatamente foi até ele. Dalinar, eu tentei afastá-lo, mas ele foi insistente. Não sei o que ele quer. Ele? Perguntou Dalinar, ofegando devido à sua quase corrida. Navani gesticulou na direção dos escribas. Pela primeira vez, Dalinar notou que vários usavam as barbas curtas dos fervorosos. Mas aqueles hobbies azuis... O que era aquilo? Párocos do enclave sagrado em Valatá. Pensou. Tecnicamente, o próprio Dalinar era um líder da religião Vorin. Mas, na prática, os párocos guiavam a doutrina da igreja. Os cajados que eles portavam eram incrustados com gemas, mais ornamentados do que ele teria imaginado. A maior parte daquela pompa não havia acabado com a queda da hierocracia. Dalinar Cole, disse um deles, dando um passo à frente. Ele era jovem para um líder do fervor, talvez com 40 e poucos anos. Sua barba quadrada tinha alguns fios grisalhos. Sou eu. Respondeu Dalinar, livrando-se do toque de Navani no seu ombro. Se deseja falar comigo, vamos nos retirar para um local mais privado. Dalinar Cole, declarou o fervoroso, falando mais alto. O conselho dos párocos declara que você é um herege. Não podemos tolerar sua insistência de que o Todo-Poderoso não é Deus. A partir de agora proclamamos sua excomunhão e anátema. Vocês não têm o direito. Nós temos todo o direito. Os fervorosos devem vigiar os olhos claros para que vocês guiem adequadamente seus súditos. Esse ainda é nosso dever, como definido nas alianças da teocracia, testemunhadas durante séculos. Realmente achou que fossemos ignorar o que está pregando. Dalinar trincou os dentes enquanto o estúpido fervoroso começava a detalhar suas heresias uma após a outra, exigindo que ele as abjurasse. O homem deu um passo à frente, perto o bastante agora para que Dalinar sentisse seu bafo. A euforia despertou, pressentindo uma contenda. Pressentindo sangue. Eu vou matá-lo. Parte de Dalinar pensou. Preciso sair correndo daqui ou eu vou matar esse homem. Isso estava tão claro para ele quanto a luz do sol. Então ele correu. Partiu para o edifício de controle do sacro portal, precisando desesperadamente escapar. Foi apressado até a fechadura, então se lembrou de que não tinha uma espada fractal que pudesse operar o dispositivo. Dalinar,
trovejou o pai das tempestades. Algo está errado. Algo que não posso ver, algo escondido de mim. O que você está sentindo? Eu tenho que sair daqui. Não serei uma espada para você. Já falamos sobre isso. Dalinar rosnou. Sentia algo palpável, algo além dos lugares. O poder que ligava os mundos. O poder dele. Espere, alertou o pai das tempestades. Isso não está certo. Dalinar o ignorou, expandindo seu alcance e puxando o poder. Algo branco e brilhante se manifestou em sua mão e ele o enfiou na fechadura. O pai das tempestades grunhiu, um som como o trovão. Ainda assim, o poder fez o sacroportal funcionar. Enquanto seus guardas chamavam por ele do lado de fora, Dalinar virou o disco para que apenas o pequeno edifício fosse transportado, não o platô inteiro. Então moveu a fechadura ao redor do exterior da sala, usando o poder como ponto de apoio. Um anel de luz relampejou ao redor da estrutura e um vento frio entrou pelas portas. Ele saiu desajeitadamente para uma plataforma diante de Uritiro. O pai das tempestades se afastou dele, sem romper o laço, mas retirando seu favor. A euforia o inundou para substituí-lo. Mesmo de tão longe. Raios! Dalinar não conseguia fugir dela. Você não pode fugir de si mesmo, Dalinar, disse a voz de Evi na sua mente. É isso que você é. Aceite. Ele não podia escapar. Raios! Não podia escapar. Pelo sangue dos meus ancestrais. Por favor, me ajude. Para quem ele estava rezando, saiu a passos trêmulos da plataforma, atordoado, ignorando perguntas de soldados e escribas. Chegou no seu quarto, cada vez mais desesperado para encontrar uma maneira, qualquer maneira, de se esconder da voz condenadora de Evi. No seu quarto, ele puxou um livro da estante, encadernado com couro suíno, páginas de papel grosso. Ele segurou o caminho dos reis como se fosse um talismã que afastaria a dor. Nada aconteceu. Outrora aquele livro o salvara, mas agora parecia inútil. Ele nem mesmo podia ler suas palavras. Deixando o livro cair no chão, ele saiu cambaleando do quarto. Não foi um pensamento consciente que o conduziu aos aposentos de Adolin ou o levou a vasculhar o quarto do filho. Mas ele encontrou o que esperava, uma garrafa de vinho guardada para uma ocasião especial. Roxo, preparado para ser forte. Isso representava o terceiro homem que havia sido. Vergonha, frustração e dias nebulosos. Tempos terríveis. Tempos em que ele abandonara parte da sua alma para poder esquecer. Mas, raios, era isso ou recomeçar a matar. Ele levou a garrafa aos lábios. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.